passagem. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, aprovou o que ele está chamando de modernização do processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação, simplificando etapas e reduzindo o custo do documento em até 80%. A expectativa é que a mudança atenda a quem hoje não tem dinheiro para tirar uma carteira de habilitação. E aí, Jéssica, eu já vou para você, são 11h58, e aí muita gente está dizendo o seguinte: mas a partir de agora vai ter gente sem saber dirigir que vai tirar a carteira de habilitação. É importante frisar que os exames do Detran, eles continuam absolutamente intocáveis. Então não adianta não saber dirigir para a prova do Detran que não vai passar, né, Jéssica? Espera-se, né? Espera-se, Fábio. Pois é, essa resolução ela foi publicada e aprovada, na verdade, pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, a partir desse desejo expressado pelo Ministério dos Transportes, né, que elaborou um texto e encaminhou essa resolução para ser aprovada. Bom, a gente aguarda ainda que a resolução seja publicada no Diário Oficial, mas já tem algumas informações que são muito importantes para essa pessoa que não possui a carteira de habilitação e deseja ter a carteira de habilitação dentro dessas novas regras. Eu vou conversar primeiro aqui com o Diego Melo, ele que é advogado, para ele explicar, porque são algumas mudanças, mas a principal é a não exigência dessa aula teórica e prática em autoescolas, né? Boa tarde, Jéssica. Então, na verdade, essa é a principal mudança, né? Que é o fim da obrigatoriedade da realização de aulas em autoescolas ou junto ao CFT, né, que é o Centro de Formação de Condutores, podendo ser realizadas através de instrutores devidamente credenciados, autônomos. Temos também mudanças na carga horária, porque isso também trazia um impacto. A gente tinha 20 horas aulas, né, mínimas. Com essa nova resolução, a carga horária reduz para 2 horas apenas. E tem uma terceira mudança também que é significativa, é aquele prazo para quem está tirando a primeira CNH, que após você dar a entrada nos trâmites lá, junto ao Detran, você teria um prazo de 1 ano. E com essa nova resolução, essa exigência vai cair por terra. Agora, a justificativa do Ministério dos Transportes, também do CONTRAN, é justamente o preço, tornar ele mais acessível para a população? Com certeza, Jéssica. A questão é que já há estudos que com essas alterações pode haver uma redução no custo, girando em torno de 70% a 80% do valor da habilitação, tá? E a outra justificativa também é fazer com que cada vez mais pessoas saiam da ilegalidade, tenham condições de ter a CNH e deixe de cometer infrações junto ao trânsito. Agora, para valer, é claro, precisa ser publicado no Diário Oficial. Isso tem que ser feito pela Presidência da República. Isso, ainda não tem a publicação, né? Houve só a resolução, mas a gente ainda está no aguardo para saber mais ou menos quando será publicado junto ao Diário Oficial da União. Agora, quem está aqui também para conversar com a gente sobre esse assunto é a Luciana Costa. Ela que é presidente do Sindicato das Autoescolas aqui no estado de Sergipe, e há uma incerteza, eu não digo nem só preocupação, mas uma incerteza muito grande que norteia as autoescolas. Eles estão tentando entender como é que vai ser daqui para frente. É muito assustador isso para vocês, que tem que entender o outro lado também. Com certeza, Jéssica. A gente sabe que com essa minuta, né, aprovada por resolução do ministro Renan, ele compromete totalmente a segurança no trânsito. Nenhum condutor que está formando com primeira habilitação consegue dirigir com 2 aulas práticas. Essa questão de reduzir custo não é certa ainda, porque existe uma plataforma do curso teórico que a gente não sabe qual é o custo disso. As aulas práticas, nenhum aluno vai tirar com 2 aulas práticas. Às vezes o aluno faz 20 aulas e ainda precisa de mais aulas, então é muito incerto tudo. O Detran não vai aplicar a resolução de imediato, então existe um prazo para isso, porque eles também precisam entender o que está acontecendo, tá? A única certeza que a gente tem é que a gente não compromete a segurança viária apenas de quem está tirando a habilitação, quem está formando, mas a gente compromete daqueles condutores que já estão dirigindo, que já estão no trânsito. Já estão sentindo esses impactos? Com certeza. Os CF6 hoje, além de estarem prejudicados, né, porque já são 4 meses, desde julho para cá,
que vem caindo, vem decrescendo o número de alunos. Os alunos estão, o condutor e aquelas pessoas que querem se formar como condutores, estão aguardando. Então eles estão aguardando o quê? Que a resolução saia, o que é que vai dar. Então hoje saiu a resolução. Hoje somos 29 anos, os CF6 formando condutores em todo o Brasil. Então, qual é a incerteza? Como é que esses condutores vão poder ser educados simplesmente por um instrutor autônomo que acabou de se inscrever dentro do Detran, uma vez que a autoescola prepara esse instrutor. O instrutor, quando ele se forma como instrutor, ele passa pela autoescola por um treinamento, ele não sai de imediato para dar aula. Então existe todo o processo de formação daquele próprio condutor, daquele instrutor recém-formado. E hoje, como vai ser? A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é insegurança no trânsito, tá? A gente sabe que a responsabilidade que a gente passa através das autoescolas para aquele condutor que vai para o trânsito, que tem que ser responsável e consciente, isso não vai existir mais. Então, o comprometimento da segurança vai ser muito grande em relação a essa resolução do ministro, que ainda não foi publicada, que ainda está para ser publicada, que ainda não tem nada certo. Existe a incerteza. Agora, muito se fala com relação aos valores, né, que são aplicados no Brasil para se ter uma carteira de habilitação. Para muitas famílias, sim, é um valor muito elevado, né? A gente está falando aí em torno de 4 mil, segundo o Ministério de Transportes, em alguns lugares, 5 mil. Qual é a realidade aqui de Sergipe para se ter? Quanto que a pessoa atualmente desembolsa para ter uma carteira de habilitação? Se for a categoria carro e moto hoje, desembolsa aproximadamente esse valor. Tá? Só que esse valor, ele não está relacionado apenas ao serviço do CFC, ele está relacionado ao serviço também dos Detrans. Então o Detran do Estado de Sergipe, a gente considera que hoje 50% do valor, ela vem de taxas do Detran. Torna caro, torna a habilitação cara, ninguém está discutindo o preço da habilitação, mas foi encaminhado propostas, inclusive ao governo do estado, foi encaminhado proposta ao Ministério do Transporte, encaminhamos ao governo federal, né, para que eles avaliassem a questão de valores, avaliassem quantidade de aulas, avaliassem essa questão do aula teórica, e o ministro não aceitou nenhuma proposta que foi encaminhado pelas entidades que são representantes do trânsito e da formação de condutores a nível de Brasil. Vocês estavam aqui no Detran, vocês estavam em reunião discutindo justamente as medidas que serão adotadas a partir dessa resolução? Hoje a diretoria do Detran estava reunido, tá? Eu não fiz parte dessa reunião, mas eu pude entender o contexto, que eles estavam sim vendo como é que ia ser feita como é que ia ser aplicado para os CF6, como é que eles iam fazer as plataformas, inclusive a plataforma do Senatran. Então, assim, são muitas situações que nem o Detran sabe como é que vai solucionar. Então, não vai ser de imediato, isso eu tenho certeza. Vão ser criadas portarias, com certeza. O Detran não vai fazer as coisas de qualquer jeito, né? Não é só o Ministério trazer uma resolução. Tem que ser aplicado. O Detran tem que saber implementar e tem que aplicar muito bem, porque ele vai estar lidando com instrutores recém-formados, ele vai estar lidando com o trânsito que vai virar caótico, porque até o duplo comando que o instrutor, ao conduzir com um aluno, ele tem que aplicar, né? Se for necessário frear, se for necessário pisar num pedal, precisa que o instrutor ele tenha um pedal. Então, a fiscalização, como é que o Detran vai fazer essa fiscalização? Então, tudo isso eu acredito que eles estavam discutindo hoje pela manhã. Bom, a gente buscou o Detran para dar alguma informação a respeito dessa resolução e eles encaminharam uma nota. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe, em nota, né, informou que está atento às discussões e à aprovação da resolução que foi divulgada nesta segunda-feira pelo CONTRAN. E as novas regras, né, referentes ao processo de formação de condutores no país estão sendo analisadas. O órgão, portanto, aguarda ainda a publicação oficial da norma no Diário Oficial da União para avaliar os ajustes propostos antes de emitir qualquer declaração. Fábio. Jéssica, só um questionamento. Ela disse que se for habilitação de carro e moto, fica mais ou menos nesse valor, R$5 mil. A pergunta é a seguinte, desse valor, em números redondos, 5 mil, quanto é que se paga de autoescola e quanto é que se paga de taxa do Detran? O Fábio Henrique pediu para explicar a divisão desses valores, né? Porque, como você bem falou, as pessoas acham
que o valor inteiro vai somente para a autoescola e não, tem as taxas do Detran, como você bem pontuou. Qual é a porcentagem? Quanto que fica para vocês? Quanto que vai para o Detran? As autoescolas, o serviço de formação de condutor para carro e moto é um serviço diferente, claro, da pessoa que for tirar a sua habilitação para carro ou para moto. Então eu vou citar o exemplo de carro e moto, que é o nosso maior valor. A autoescola hoje está em média de R$ 1.800 a R$ 2.000. O valor das taxas do Detran, todas que são aplicadas hoje, tá, por portaria, fica em torno de 1.712. Então, as taxas do Detran hoje, no estado de Sergipe, chega a um percentual de 50%. 50% fica com o Detran? Aqui sim. E não vai cair, tá? O ministro não mexeu nas taxas do Detran. Então, quem achar que está tirando a habilitação hoje gratuita, não vai tirar. Vai... Porque os exames clínicos continuam, né? Continua os exames, continua a taxa, continua a licença, continua o exame para prova, continua o exame para teórico, continua tudo. E continua a aula, que pode inclusive encarecer, porque nenhum aluno vai fazer, que nunca pegou no veículo, 2 aulas e fazer uma prova no Detran. Então o aluno vai ter que fazer mais aulas. Então pode essas aulas, inclusive, ficarem mais caras. A plataforma EAD, não se sabe o custo dessa plataforma. Então, assim, a gente não sabe se vai encarecer ou se vai diminuir. A intenção é reduzir. A intenção nossa, nas nossas propostas, foi reduzir. Mas, infelizmente, não houve acordo com o Ministério dos Transportes. Obrigada, viu? Fábio?